Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Para você que fez aí a sua prova, está como classificado ou mesmo não eliminado. Ressalto sobre a importância de você fazer a leitura do manual, porque será muito importante na sua avaliação final. Procedimento no DMC. Agora iremos para uma parte mais prática e ver melhor como todos os conceitos de localidade, logrador e CEP são utilizados no DMC. O preenchimento do logrador, localidade e CEP ocorre quando o recenseador confirma ou inclui uma face. Ele seleciona em uma lista de opções do DMC, um logrador, uma localidade, um CEP. Depois disso, pode editar o logradouro e a localidade conforme a necessidade, mas o CEP não. CEP não pode ser incluído, excluído ou editado, pois o DMC carrega uma lista fornecida pelos Correios. Essas operações são realizadas nas seguintes situações. Edição. Caso você identifique um erro de preenchimento, uma mudança de nome, ausência de preenchimento no combo de localidade, etc. Inclusão. Caso algum logradouro existente no setor não esteja presente na lista. Exclusão. Caso algum logradouro que tenha existido no passado não exista mais, ou caso um logradouro tenha sido indevidamente registrado em momento anterior. O correto registro dos logradouros é fundamental para que as faces e, em consequência, os endereços estejam gravados de forma adequada em seu DMC. Assim, faça o preenchimento considerando corretamente tipo, título e nome, conforme orientado anteriormente. Lembre-se de que todos os logradouros do setor devem ser verificados por você através do seu trabalho com as faces. Além disso, seu DMC também está carregado com uma lista de localidades de todo o município onde está o setor censitário. Nesse caso, você também pode incluir novas localidades e deve selecionar a localidade correspondente a cada face que você confirmar ou incluir. Aqui está a figura do DMC. Clique no lápis para acessar a lista de localidades. Clique sobre a localidade para alterar a grafia ou inclua uma nova pelo botão amarelo. Está cinza aqui, mas é amarelo. Para incluir, preencha o nome da localidade e a tradicionalidade, se houver. Atenção! Em seu setor censitário existe uma localidade ou mais de uma, mas a listagem em seu DMC é relativa a todo o município. Logo, a lista contém todas as suas localidades, isto é, todas as localidades existentes nos setores censitários que compõem o município. Cada logradouro e cada localidade deve ser trabalhado de forma única em seu setor censitário, ou seja, não deve haver mais de um registro para determinado logradouro ou localidade. Portanto, jamais realize uma inclusão antes de verificar a lista dos que já existem. E caso você identifique uma duplicidade, já registrada em seu DMC, trabalhe apenas com um deles e exclua o outro. Atenção! Caso você verifique a existência de algum povo ou comunidade tradicional em seu setor censitário, certifique-se de que a localidade está preenchida com a tradicionalidade que se aplica antes do nome propriamente dito da localidade. Se não estiver preenchido, ou se o prefixo estiver errado, siga os passos do procedimento a seguir para preencher adequadamente esse campo. Preenchimento combo de tradicionalidade. Clique no lápis do item localidade, figura 1, e em seguida nos 3 pontos da lateral da localidade onde está trabalhando, figura 2. E em seguida, no editar, figura 3. Quando vai aparecer o item de alterar localidade, figura 4, onde poderá verificar se o prefixo de tradicionalidade foi preenchido ou está em aberto. Em seguida, clique no botão assinalado na figura 4
e role a barra para baixo até encontrar a tradicionalidade que está procurando, figura 8. Aí, pessoal, você dá uma olhadinha aí no seu manual, vê a figura 1, figura 2, até a figura 8. Procedimento no DMC. Durante seu trabalho, você encontrará endereço em campo na sua área de trabalho, setor censitário, e deverá verificar se estes endereços se encontram na lista prévia do seu DMC. Você encontrará casos que existirão 3 ações possíveis de uma parte no DMC conforme o caso. Confirmação. Endereços existentes em campo e que já constam na lista prévia no seu DMC. Verifique se os componentes do endereço estão preenchidos corretamente, corrigindo-os se necessário, e colete as coordenadas geográficas da unidade. Inclusão. Endereços existentes em campo que não constam na lista prévia. Você deve incluir um novo endereço na ordem correta em relação ao percurso que está fazendo, preenchendo corretamente todos os dados do endereço e coletando as coordenadas geográficas. Exclusão. Endereços que constam no seu DMC, mas não existem mais no campo. Você deve verificar se, de fato, o endereço que consta na lista não existe em seu setor, se foi demolido, se pertence a outro setor ou se foi indevidamente confirmado em operação anterior, e proceder à exclusão. É fundamental ter o cuidado de não excluir nenhum endereço que não esteja em algumas destas condições, pois essa prática pode causar sérios problemas a pesquisas que venham a utilizar o cadastro de endereço como base. Cada endereço registrado em seu DMC deverá ser identificado de forma única em seu setor censitário, ou seja, garanta que os componentes preenchidos individualizem a unidade em que você está trabalhando. Isso evitará que unidades diferentes possam ser confundidas com outros registros feitos. Para que essa tarefa seja bem realizada, o DMC faz algumas verificações sobre o preenchimento que você está fazendo. Não pode haver endereços iguais no setor censitário. Todo endereço deve possuir um número ou a indicação de que é sem número, SN, feita no modificador. Caso o endereço seja SN, você deve preencher complementos ou ponto de referência com a finalidade de incluir informações que individualizem o registro daquela unidade e possibilitem o retorno futuro a ela. O endereço pode ou não possuir modificador, de acordo com o que já estudamos. O endereço pode ou não ter complementos, e caso possua, os complementos são formados por até 5 pares de elemento e valor. Caso você inclua complemento, o elemento é obrigatório e o valor é opcional. Você sempre deve indicar se existe identificação do endereço, demonstrando se há elementos visíveis que identificam número, modificador, complemento e complementos da unidade. Não é permitido alterar simultaneamente o número, modificador e complemento de um endereço para evitar que o registro de um endereço seja utilizado para fazer referência a outra unidade. Assim, quando você realizar algum ajuste, este deverá ser apenas para o número e modificador devidamente justificado, ou apenas para complementos. Após confirmar o preenchimento dos dados alfanuméricos do endereço, será realizada a captura de coordenadas geográficas, que também faz parte do registro do endereço, mas são feitas em outra tela do DMC. Captura de coordenada dos endereços. Procedimento no DMC. Cada endereço do setor censitário deve ser
representado por um ponto determinado, por um par de coordenadas geográficas capturada por seu DMC. Para realizar a captura das coordenadas de um modo correto, é preciso siga as orientações abaixo. E preciso. Vou repetir aqui, tá, pessoal? Não deu para assimilar. Cada endereço do setor censitário deve ser representado por um ponto, determinado por um par de coordenadas geográficas capturado por seu DMC. Para realizar a captura das coordenadas de modo correto e preciso, siga as orientações abaixo. Primeiro uso, atualização da posição dos satélites. Procure um local a céu aberto e livre de obstruções. Evite sempre que possível locais próximos a prédios altos, marquises, pontes e árvores. Ao abrir o mapa digital pela primeira vez, verifique se o botão de localização está ativado. Mantenha a tela do DMC com o mapa aberto, com a localização ligada, por ao menos 15 minutos enquanto faz o reconhecimento do setor. Durante o primeiro uso. Este é o tempo necessário para que o GPS atualize a posição dos satélites, principalmente sem nenhum auxílio da rede de telefonia móvel. Esse procedimento é recomendado não somente no primeiro uso do DMC, mas também em casos em que ele não é ligado há pelo menos 4 meses. Mantenha o DMC ligado durante todo o período de coleta e durante o período em que estiver se deslocando pelo setor censitário. Avalie sempre a carga da bateria do DMC, especialmente em áreas remotas. Quando o DMC estiver provido de chip de telefonia móvel, o tempo necessário para a atualização da posição dos satélites será reduzido para 1 minuto, pois ele estará fazendo uso do GPS assistido, ou AGPS, acelerando assim a obtenção das coordenadas através do uso da rede de telefonia móvel. Nos demais dias de trabalho, as coordenadas serão obtidas imediatamente, a não ser que haja um deslocamento maior do que 100 km entre a última posição determinada e a nova posição, devendo realizar, nesse caso, uma nova inicialização de 15 minutos. Demais usos: confirmação ou inclusão de endereço. A confirmação ou inclusão de um endereço deve ser realizada sempre que possível em local sem obstruções de construções, prédios altos, marquises e pontes, e árvores, afastando-se o máximo possível destas obstruções, principalmente no caso de áreas urbanas sem o auxílio do chip de telefonia móvel, GPS assistido. A captura pode ocorrer de 2 formas, dependendo da situação do setor censitário em trabalho. Caso você esteja trabalhando em um setor urbano ou outro setor que não seja rural, o aplicativo tentará realizar a captura de coordenadas automaticamente. Você será direcionado à tela de captura de coordenada caso a tentativa automática falhe por ausência de sinal. Nesse caso, será necessário realizar novas tentativas. Contudo, se as novas tentativas de captura falharem, você poderá prosseguir, mesmo se um registro das coordenadas da unidade em trabalho. Mas se você estiver trabalhando em um setor rural, não haverá tentativa automática de captura e você sempre será direcionado à tela da captura de coordenada. Nesse caso, você deverá selecionar o botão de busca de coordenadas apenas quando estiver adequadamente posicionado na edificação da unidade. Se em algum momento da coleta for necessário realizar a captura de uma coordenada já coletada, automaticamente ou não, você deverá retornar manualmente à tela de coordenada para fazer o ajuste. Essa função pode ser útil quando
O ponto capturado pelo DMC apresenta muita imprecisão. A captura falhou anteriormente. Houve algum erro de coleta que precisa ser corrigido. 2. Validação das coordenadas em relação ao perímetro do setor censitário. A captura de coordenada geográfica exige também que você esteja sempre atento em relação ao perímetro do setor censitário e às unidades da lista prévia, com suas respectivas coordenadas, caso exista. No ato da captura de coordenada, seu DMC fará 2 verificações. Primeira, o ponto capturado está dentro do perímetro do setor censitário. Em caso positivo, você deve trabalhar esse endereço normalmente. E, se julgar necessário, pode refazer a captura de coordenada em um ponto mais adequado. Em caso negativo, você será alertado para que verifique se a unidade em trabalho realmente pertence ao seu setor censitário. Se ela pertencer a outro setor censitário, não deverá ser recenseada, pois será coletada por outro recenseador. 2. O ponto capturado está fora do perímetro do setor censitário. Se o ponto está fora, mas muito distante do ponto capturado em coleta anterior, a causa pode ser tanto um erro de posicionamento da coleta anterior quanto na captura atual. Lembre-se de que, eventualmente, a captura pode ter sido influenciada por baixa precisão do equipamento naquele momento ou por desajuste do traçado do contorno do mapa, apontado para uma localização diferente. Procedimento para sucessivo problema na obtenção da localização. Caso seja encontrada dificuldade na obtenção das coordenadas nas atividades de rotina, deve-se realizar o procedimento de inicialização do DMC, ativação do serviço de localização em local a céu aberto, totalmente livre de obstruções, e esperar 15 minutos. Caramba, pessoal, se esse DMC der esse problema e ter que estar sempre fazendo isso, já é tempo perdido no nosso trabalho. Para quem trabalha aí por produção, mas vamos torcer que tudo dê certo. Seguimos. Endereço da lista prévia sem coordenadas. Caso você identifique endereço em sua lista de endereço no DMC sem pontos correspondentes ao mapa do aplicativo, isso significa que são endereços sem coordenadas. Entre os endereços da lista prévia, isso poderá ser bastante comum, sobretudo em setores urbanos, pois esses pontos não foram coletados em 2010. Entretanto, entre os endereços já trabalhados por você, isso tende a ser raro, pois o índice de falha na captura das coordenadas é muito pequeno. Assim, o IBGE espera que no final do censo a maioria das unidades coletadas por sua coordenada geográfica. Os endereços com coordenadas podem ser selecionados por você para o trabalho tanto pelo mapa quanto pela lista. Contudo, os endereços sem coordenada só podem ser selecionados pela lista, o que requer atenção para a correção e identificação do endereço. 3. Herdar a coordenada. Por fim, vale destacar uma função importante que é especialmente útil para a coleta em prédios, edifícios verticais. Como a coleta de coordenada tende a ser difícil no interior das edificações, conforme a orientação anterior de busca de um ponto alternativo para a coleta, você terá à disposição no DMC uma função que permite herdar as coordenadas de um endereço para outro, ou seja, os endereços ficarão com os mesmos valores de coordenada geográfica. Essa função poderá ser utilizada quando existir mais de um endereço com o mesmo número, o mesmo modificador e o de mesmo complemento, à exceção do último complemento, que diferenciará uma unidade da outra. Em termos práticos, significa que será possível herdar as coordenadas
do apartamento 901 de um edifício para os demais apartamentos, desde que o endereço de todos os apartamentos do mesmo edifício esteja registrado, de modo que a única variação esteja no número do apartamento. Os componentes do endereço trabalhado anteriormente serão utilizados no registro de todo e qualquer endereço feito por você. Durante o trabalho, você poderá estar situado em um município ou parte de um município, onde os mecanismos de registro de endereço sejam diferentes do atual. Nesse caso, em que os endereços são oficialmente estruturados de forma particular, orientações específicas serão prestadas, como, por exemplo, o endereçamento do Distrito Federal. Essas orientações serão oferecidas de forma complementar a esse documento, de acordo com as demais, com as demandas locais. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente finaliza, dando continuidade sobre os procedimentos do DMC. Até lá!